temos estudado sobre a estratégia de Satanás. Nosso desejo tem sido comunicar a você e a todos aqueles que nos assistem pela internet, através do YouTube, ou do meu Orkut, ou dos meus blogs, ou do meu blog Boas Novas, essa mensagem sobre a estratégia de Satanás. Nós já consideramos algumas coisas. O outro vídeo teve que ser interrompido mais ou menos no meio, devido ao cartão de memória da minha câmera não caber mais de 30 minutos de vídeo. Mas tá bom, vamos fazer aos pedaços mesmo. Então nós temos pensado nesse fato. Nós vimos que, baseado em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo, ele diz que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós vimos que Satanás tem procurado cegar o entendimento das pessoas, ocultando assim o evangelho delas. Esse tem sido a sua estratégia, esse tem sido o seu plano bem elaborado. Então nós fizemos algumas considerações e terminamos nos meios em que ele usa para fazer isso. Então nós vimos que o primeiro ponto da nossa consideração nessa parte dos meios usados por Satanás, o primeiro ponto que nós estamos considerando é a incredulidade ou o ateísmo. E nós vimos as pessoas que não creem em Deus, e vimos claramente que basta olharmos para a natureza que você vai ver que existe um Deus criador de todas as coisas. A natureza, na sua complexidade, na sua beleza, na sua harmonia, ela não pode ter surgido do nada, surgido do acaso. Ela é obra da criação de Deus. Um outro caso que nós vimos é uma outra faceta da incredulidade, que é as pessoas que creem em Deus, creem que existe um Deus, mas eles não creem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E eles inventam desculpas. Uma delas é que a Bíblia é papel, e a outra é que a Bíblia foi escrita por homens. E eu dou graças a Deus por isso. Nós vimos que a Bíblia realmente é papel, e graças a Deus que o papel aceitou ser registrado nele a palavra de Deus. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permitiu que eu e você hoje, através do papel, podemos, ele na sua bondade, ele nos concedeu esse privilégio de podermos ler a sua palavra que foi registrada num papel. E para essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chegar até nós hoje, muitos servos e servas de Deus perderam as suas vidas. E a gente deve levar em consideração isso. Um outro caso é que a Bíblia realmente foi escrita por homens, e graças a Deus por isso. Deus, sendo santo e justo e não tolerando o pecado, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, ele permitiu e ele usou pecadores como eu e você para registrar a sua palavra, o que indica que Deus, ele, embora sendo nós pecadores, ele nos ama e ele quer compartilhar conosco da sua vontade, do seu desejo de salvar o pecador. E por isso que ele permitiu que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, fosse escrita por homens. E a Bíblia Sagrada é a única revelação da vontade de Deus para nós hoje. Agora, nós vamos dar continuidade a esses pensamentos, a essa mensagem, a esse estudo. E um ponto com respeito à incredulidade que eu queria considerar com você é
as pessoas que não acreditam em inferno. Elas creem na Bíblia, elas creem em Deus, mas elas não creem em tudo o que a Bíblia diz, infelizmente. Muitas religiões fazem isso. Aquilo que lhes convém, elas creem. Aquilo que não lhes convém, elas não creem. Eu creio na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, como a palavra de Deus. E tudo o que está escrito ali é realmente o que Deus quer que eu e você saibamos. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela fala da existência de inferno. O inferno, a doutrina do inferno não é uma invenção humana. Mas a pessoa que mais fala sobre o inferno é o Senhor Jesus Cristo. E veja bem, o Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus manifesto em carne. E Deus não ia dizer ou falar algo que não seja verdade, algo que não exista. O próprio Senhor Jesus Cristo é o que mais fala sobre o inferno na Bíblia. E por quê? Porque ele não quer que nenhuma de suas criaturas, que ele tanto ama, vai para lá. E um texto que eu acho muito interessante é o texto de Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Você vai ler a história do rico e de Lázaro. Algumas pessoas têm chamado essa história de parábola, mas essa história não é parábola. Eu não sou teólogo, claro que não. Talvez você vai dizer que teólogos dizem isso. Mas eu quero ser bem claro com você. Nenhum teólogo tem ou pode distorcer a palavra de Deus, seja ele quem for. E pelo menos 2 motivos eu posso apresentar para você que esse texto não é uma parábola. O primeiro é que o Senhor Jesus Cristo diz havia, do verbo haver, algo que realmente aconteceu. O Senhor Jesus Cristo, ele está contando algo que realmente aconteceu, que realmente ocorreu. Ele não está inventando algo. Ele não está inventando uma história para ensinar uma verdade, mas ele está contando um fato que aconteceu realmente, com 2 homens. Um chamado Lázaro, que era mendigo, e um rico. A Bíblia não menciona o nome dele, mas menciona que ele era rico. E um outro detalhe também nesse trecho é que Cristo menciona nomes: Lázaro, Abraão. E nesse caso, não pode ser uma parábola, porque o Senhor Jesus não menciona nomes em parábolas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. O Senhor Jesus Cristo não menciona nomes nela. Menciona o bom samaritano, menciona os ladrões, menciona o levita, menciona o sacerdote, mas ele não menciona nomes. Também a parábola do filho pródigo, também o Senhor Jesus Cristo não menciona nomes. Ele fala do filho, ele fala do pai, ele fala do irmão mais velho, mas ele não menciona nomes. E nesse trecho ele menciona o nome de Lázaro, que significa ajudado por Deus, auxiliado por Deus. Então, nesse caso, Cristo não está dizendo uma parábola, ele está dizendo um fato que aconteceu. E tanto o rico quanto o Lázaro morreu. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico, ele morreu e foi sepultado. E a Bíblia diz que ele no inferno, ele erguendo os olhos, ele viu a Lázaro no seio de Abraão. E ele desejou que Lázaro molhasse o dedo, ele passasse na língua, para que lhe fosse aliviada o seu tormento. E isso lhe é vedado, isso lhe é negado. E ele desejou, e é interessante isso, ele desejou que alguém dentre os mortos fosse ter com seus 5 irmãos, e que esse alguém dentre os mortos falasse para os seus irmãos a respeito da existência daquele lugar, da existência do inferno. E é dito para ele que eles tinham Moisés e os profetas, o Velho Testamento, a Bíblia daquele tempo. E ele disse: olha, não,
mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Em outras palavras, eles não creem na Bíblia. Eles não creem no inferno. Eles só vão crer no inferno se alguém dentre os mortos for lá e falar para eles da existência desse lugar. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu já. Para várias pessoas com quem eu prego o Evangelho, com quem eu já conversei sobre o Evangelho, sobre a salvação em Cristo, e que elas precisam arrepender de seus pecados, e que elas precisam crer no Senhor Jesus, aceitá-lo pela fé como Senhor e Salvador de suas almas, elas, num tom de zombaria, olham dentro da minha cara e dizem: eu só acredito no inferno se alguém morrer, for para lá e voltar e me falar. Isso não vai acontecer. Algumas pessoas dizem que têm revelações, que têm visões, e que elas são arrebatadas e vão lá no inferno. Isso é mentira. Tudo que eu e você precisávamos saber sobre o inferno está escrito na Bíblia Sagrada. Foi falado para aquele homem, para aquele rico, que eles tinham Moisés e os profetas, uma referência ao Velho Testamento. Toda vez que essa expressão aparece no Novo Testamento, mencionada pelo Senhor Jesus Cristo, ou mesmo pelos apóstolos, nas suas cartas, é uma referência ao Velho Testamento, a Bíblia Sagrada daquele tempo, e que compõe, que é a primeira parte da nossa Bíblia hoje. Hoje ela é composta pelo Velho e pelo Novo Testamento, mas é a primeira parte das Escrituras Sagradas. E é dito para ele: olha, ouçam-nos. Ou seja, eles têm que ouvir as Escrituras Sagradas, eles têm que ler as Escrituras Sagradas, eles têm que atender para o que as Escrituras Sagradas dizem, porque elas são a palavra de Deus. E se eles não creem na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou registrado para nós nas Escrituras Sagradas, eles não vão crer num morto. Eles não vão crer num morto, ainda que ressuscite. Se o ser humano não crê em algo puro e simples como a Bíblia Sagrada, ele não vai crer em algo extraordinário, como muitas pessoas que acham que vão atrair. Quanto mais coisas extraordinárias eles disserem, mais pessoas vão encher as suas igrejas. Isso é lenda. Pode atrair, sim, muitas pessoas para encher os templos, mas serão templos cheios de pessoas, as pessoas que estarão vazias, porque não arrependeram de seus pecados e porque não reconheceram, não confiaram, não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador da vida delas, da alma delas. A Bíblia fala claramente sobre o inferno, a existência do inferno. E o único meio de você escapar de ir para lá, seja você quem for, da religião que você for, não importa. Você tem que arrepender dos seus pecados. E você tem que crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Agora, existem mais dois meios que Satanás usa para cegar o entendimento das pessoas. E talvez você pergunta quais são esses dois meios. O segundo meio é o materialismo. O primeiro meio é a incredulidade total, a incredulidade parcial. A pessoa acredita em Deus, mas ele não acredita na palavra de Deus. A pessoa acredita em Deus, ele acredita na Bíblia, mas nem tudo que a Bíblia diz. E um desses tudos é um inferno, mas a Bíblia é clara, existe inferno. E se você não acredita em inferno, Satanás está te cegando, porque ele não quer que você saiba da existência desse lugar. E se você não acredita em inferno agora, você vai acreditar da pior maneira possível. Eu sei que eu estou sendo duro ao dizer isso, mas eu não digo com a intenção de te ofender, mas com amor, porque eu não quero que você vá para lá. Você vai crer da pior maneira, indo para lá, indo para o inferno. Se você não arrepender dos seus pecados, e se você não crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o segundo meio, a segunda
a segunda artimanha, a segunda coisa que Satanás usa para cegar o entendimento das pessoas, além da incredulidade e suas várias facetas, ele usa o materialismo, que é o ato ou o efeito da pessoa só almejar, só buscar as coisas materiais e passageiras dessa vida. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26 até o versículo 30, o Senhor Jesus Cristo, ele nos seus preciosos ensinos que ele deixou para nós, ele nos diz algo que mexe muito comigo e mexe muito com a minha maneira de ver as coisas. Não só com a minha, mas devia mexer com a nossa maneira, não só minha, mas com a maneira de todos os seres humanos de ver as coisas. Que existe algo muito mais importante, muito mais precioso do que o material, do que as coisas que podemos possuir nessa vida. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao versículo 30. Ele diz: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. O Senhor Jesus, ele está relatando dois episódios que aconteceu no passado, na história do mundo antigo, na história antiga e na época dos patriarcas, no mundo antediluviano e na época dos patriarcas. O Senhor Jesus Cristo relata o dilúvio. E é interessante que diante de uma grande catástrofe que ia ocorrer, as pessoas viviam as suas vidas normalmente. Ele diz que as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas casavam e as pessoas davam-se em casamentos. Elas viviam as suas vidas normais, enquanto Noé e seus filhos estavam construindo a arca. Enquanto Noé pegava todos aqueles animais e colocava dentro da arca, as pessoas estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Enquanto Noé entrou na arca e Deus fechou a porta por fora, e veio o dilúvio e levou a todos. Quantos banquetes foram interrompidos com o dilúvio? Quantas pessoas que estavam comendo, quantos casamentos foram interrompidos? Você já parou para pensar nisso? Assim, uma grande catástrofe está para vir sobre o ser humano sem Cristo. E ele está vivendo a sua vida normalmente, indiferente, como se nada fosse acontecer com ele. Também nos dias de Sodoma e Gomorra, estava para aquela cidade toda ser destruída por fogo e enxofre. Ló tinha recebido aqueles anjos em sua casa. Aqueles anjos tinham avisado, e saiu ele, sua mulher e as suas filhas daquela cidade. E as pessoas continuaram vivendo as suas vidas normalmente. E veio o fogo do céu e destruiu toda aquela cidade. E é interessante que as pessoas não só comiam, não só bebiam, mas elas compravam e vendiam. Interessante. Hoje, em nossos dias, as pessoas querem comer do bom e do melhor. Hoje, em nossos dias, as pessoas só pensam em comprar e vender, e adquirir, e adquirir, e adquirir. Mas e aí? Se você partir para a eternidade hoje, se hoje a morte bater à sua porta, se Cristo vier buscar a sua igreja hoje, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, versículo 26, ele diz: o que adianta? E eu falo isso com dor no coração, porque eu vejo muitas pessoas
iludidas. Muitas pessoas iludidas. O que adianta o homem ou a mulher, o jovem, o velho, o que adianta ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou o que ele pode dar em troca de sua alma? Muitas pessoas têm rejeitado a Cristo por causa das riquezas, dos bens materiais, dos prazeres, das amizades, da família. O dinheiro, a única coisa que ele vai fazer por você quando você morrer é comprar uma roupa nova para você, uma roupa para você ser enterrado. O muito que ele vai poder fazer para você é comprar um belo caixão e talvez uma bela sepultura. Só isso. Os seus amigos, a sua família, o muito que eles vão poder fazer por você é carregar o seu caixão, é ir no seu velório, é chorar por você. O muito que eles vão fazer por você é só isso. Até a religião, o muito que ela pode fazer por você é uma bonita cerimônia e vazia cerimônia religiosa, mais nada. Agora depois, quando você for comparecer perante Deus, o que vai adiantar? Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz. Agora, se você arrepender dos seus pecados, se você crer no Senhor Jesus de todo o seu coração como seu Senhor e Salvador, você vai ser salvo, você vai ter a vida eterna pela fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Arrependa dos seus pecados, creia nele, receba ele pela fé como seu Senhor e Salvador. É o conselho que eu posso te dar. E é isso que eu oro, para que você faça isso, para que você tenha essa felicidade, a felicidade do gozo eterno, da alegria eterna no céu, na glória eterna. Mas Satanás tem usado o materialismo, o ato ou efeito da pessoa limitar a sua existência somente às coisas materiais dessa vida, seja elas quais forem. E infelizmente muitas pessoas cegadas pelo materialismo, elas estão indo para a condenação eterna. Mas há um outro item nessa lista que é ainda o mais triste de todos. Satanás, além de usar a incredulidade, além dele usar o materialismo, ele ainda usa a religiosidade. E eu confesso que esse eu acho o mais triste de todos eles. A religiosidade tem sido usada pelo inimigo de nossas almas para cegar o entendimento das pessoas e impedi-las de conhecerem a verdade, de conhecer o Evangelho da salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na parábola da semente de mostarda, Mateus capítulo 13, versículo 31 a 32, nós lemos algo um tanto interessante. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 31 a 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças, e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O Senhor Jesus Cristo aqui está contando uma parábola. A semente aqui é o reino dos céus, que começou de uma maneira pura, de uma maneira simples, de uma maneira pequena, diante da religiosidade dos seus dias, diante do grande império romano. O Evangelho começou de uma maneira simples e até parece que era algo que não ia dar certo. Mas é a obra de Deus
pregação do Evangelho, as boas notícias de salvação em Cristo é uma obra de Deus, ela não é de homem. E ele, embora sendo de uma maneira pequena, começando com os 12 apóstolos somente, mas ele cresceu de uma maneira muito grande e muito rápida. Já em Atos capítulo 2, nós vemos falar de quase 3.000 pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Depois, no capítulo 5, esse número já vai para quase 5.000. E por diversas vezes em Atos dos Apóstolos, nós lemos na palavra de Deus que dia a dia acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, o Evangelho ele cresceu de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito grande. Embora sendo uma pequena semente. Mas aqui as aves do céu se aninham nos seus ramos. Ou seja, faz morada no meio do cristianismo professo. Ou seja, pessoas em conversas. Pessoas que não se converteram verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo iriam ver no Evangelho um meio de eles terem lucro de alguma maneira. E por exemplo, em Apocalipse, capítulo 18, a Bíblia fala da grande Babilônia, que é a grande apostasia, a grande apóstata. E fala que ela se tornou morada de todo o espírito imundo, de toda ave imunda e detestável. A ave aqui nesses textos é uma figura do mal. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz claramente que nos últimos tempos que nós estamos vivendo, as pessoas iam apostatar da fé e elas iam dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 a 4, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 4, ele fala que nos últimos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina, antes elas iriam cercar-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e eles iriam tirar a coceira dos seus ouvidos. E é curioso, porque as mesmas aves dos céus que são mencionadas aqui nesse texto de Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, mesmo capítulo 13, versículo 4, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus, e vieram as aves, e as comeram. Observe que o próprio Senhor Jesus Cristo explica essa parábola dizendo que a semente é a palavra de Deus, é o Evangelho. E ele fala que aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que estão perto do caminho, próximo do caminho, e o Senhor Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, senão pelo Senhor Jesus Cristo. E ele está dizendo, o Senhor Jesus Cristo diz que o maligno arrebata a semente que caiu à beira do caminho. Quem não está perto do caminho, tão perto do Senhor Jesus Cristo, como aqueles que são religiosos, é os que estão mais próximos do caminho. E no cristianismo que nós vivemos de hoje em dia, cerca de 1/3 da população mundial ela professa cristã, mais de 2 bilhões de pessoas. No nosso país, 30% da população brasileira é evangélica. Mas sai perguntando às pessoas o que é o novo nascimento. A maioria deles não sabem o que é o novo nascimento. Você sai perguntando às pessoas o que é a salvação em Cristo. Você vai ouvir um monte de coisas. Muitas pessoas que professam ser cristãs, ser crentes no Senhor Jesus Cristo, crerem nele, não têm a certeza da sua salvação.
Quantas pessoas que você pergunta a elas se elas são salvas, e elas viram para você e dizem: eu sou batizado. E batismo não salva. Nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Quantas pessoas que você pergunta a elas se elas se converteram, elas falam: quando foi que elas converteram? Elas falam: eu nasci num lar evangélico e fui criado no evangelho. Pessoas que acham que porque nasceram num lar cristão, ouve a palavra de Deus desde criancinha, foram educadas numa religião, passaram por cerimônias ou processos religiosos, elas acham que isso garante a salvação delas. Elas acham que isso dá um lugar de destaque, mas não dá. Independente da denominação religiosa que você seja, você é um pecador e você peca todos os dias contra um Deus santo e justo. E por causa do seu pecado, Deus vai cobrar ele de você. Você vai ter que pagar o preço, vai ter que pagar o salário pelo seu pecado, que é a morte. Ou, aliás, você vai receber o salário do seu pecado, que é a morte, melhor dizendo. Em outras palavras, você pode ser filho de crente, mas isso não faz de você um filho de Deus. Isso não faz de você um crente, um salvo no Senhor Jesus Cristo. Não existe diferença nenhuma entre você e o filho de um alcoólatra, um filho de um ladrão, um filho de um assassino. Você pode ser até filho de pastor. Isso não faz de você um salvo. Você precisa arrepender de seus pecados. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que acham que são salvas porque elas expulsam demônios? Quantas pessoas que acham que são salvas porque elas falam em línguas? Quantas pessoas que acham que são salvas porque elas profetizam? Que elas vão numa igreja que tem barulho? Quantas vezes eu ouço pessoas acham que elas são salvas porque a igreja delas tem barulho? E isso não salva ninguém. Se o ser humano, independente da religião que ele seja de qualquer ramificação religiosa, se ele não arrepender de seus pecados e se ele não confiar em Cristo como Senhor e Salvador, ele não é salvo. Ele está condenado. Porque o único que salva é o Senhor Jesus. Muitas pessoas acham que são salvas porque guardam o sábado, porque não comem carne de porco. Muitas pessoas acham que são salvas porque elas pagam o dízimo. Muitas pessoas acham que porque são salvas porque na igreja onde elas vão, na religião onde elas vão, se realiza curas. E nada disso salva. Você é um pecador. E a única maneira de você ser salvo é arrependendo dos seus pecados e crendo no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua alma, recebendo assim o perdão dos seus pecados pela fé no sacrifício perfeito e eterno que ele realizou no seu lugar na cruz do Calvário. Religião não vai te salvar, cerimônia religiosa não vai te salvar, igreja nenhuma vai te salvar. E se você pensa que qualquer uma dessas coisas que você faz ou deixa de fazer, se você acha que você é salvo porque tem o cabelo comprido, porque você não usa saia, você não usa calça comprida, porque você ora de joelhos, você pode ter certeza, nada disso vai te salvar. Eu digo isso com toda certeza, com toda autoridade, não minha, porque em mim mesmo eu não tenho autoridade nenhuma, mas a autoridade da palavra de Deus, a autoridade da Bíblia Sagrada. Isso aqui, a palavra de Deus, que diz claramente: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A palavra de Deus é muito clara. O Senhor Jesus Cristo, ele diz claramente, novamente nós repetimos, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém, eu, nem você, ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Então, se você não arrependeu de seus pecados e se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e se você confia em qualquer outro artifício, por mais
por mais religioso e piedoso que ele aparenta ser, você está caminhando para a perdição eterna, e Satanás está usando a sua religião, seja ela qual for, para cegar o seu entendimento, e você não crê no Evangelho, que apresenta somente Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. E diante de tudo que nós temos considerado aqui, eu lhe faço uma pergunta, e você não precisa responder ela para mim, mas curve a sua cabeça e responda para Deus. Você é salvo? Você já nasceu de novo? Você já arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Se não, o Evangelho está oculto, está escondido de você. E se o Evangelho está escondido de você, é porque Satanás está te cegando. Agora, qual desses itens ele está usando para te cegar? A incredulidade? O materialismo? A religiosidade? Ou todos os três? E o único meio de você ser salvo é através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos lhe mostrando isso aqui pela palavra de Deus. E eu aconselho você, curve a sua cabeça nesse exato momento onde você está. Abra o seu coração para Deus. Confesse os seus pecados a Ele. E diz ao Senhor Deus: ó Senhor, eu de hoje em diante recebo pela minha fé, confio no Teu Filho, no Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Claro que isso você tem que dizer com as suas próprias palavras, com a sua própria boca, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E com certeza o Senhor Jesus vai vir habitar em você através do Espírito Santo, te dando uma nova vida, te dando o perdão dos pecados, te dando a vida eterna. E com certeza, eu e você estaremos com Ele na glória celestial. Eu já fiz isso. Faça você o mesmo. Arrependa-te e se converta a Ele, recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Que Deus assim possa abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.